Hey, queria compartilhar com vocês algo muito importante que eu vejo acontecer com frequência enorme entre as pessoas que eu acompanho, é algo que eu venho praticando, que é em relação à quantidade de movimentações e decisões que você toma num dia, e principalmente aqui contextualizando no mercado financeiro. Por que isso é muito importante? Por que eu quero compartilhar alguns dados que eu acabei vendo aqui dos meus mentorados? A maioria dessas informações que eu trago para vocês são em poder observar e acompanhar e metrificar os resultados e comportamentos dos meus mentorados, quando eles vão bem, quando eles começam a ir mal, o que acontece, quais os feedbacks que eles me dão de reações, soluções, gatilhos que eles tiveram durante esse processo, e eu fico comparando isso aos que estão indo bem, aos que estão indo mal, aos que têm uma fase muito boa e acabam tendo alguns problemas e depois precisam voltar em outras fases boas ali e ter toda essa performance. Então eu fico comparando isso e procurando soluções baseadas principalmente na questão comportamental, né? Por que comportamental? Porque basicamente a minha mentoria individual, para quem não conhece, está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez ou não conhece meu material, grande parte das pessoas que não conseguem prosperar no mercado financeiro e na maioria das atividades de modo geral é em relação ao seu comportamento, à sua maneira de tomar decisões. Se você não tem uma boa conduta, você acaba sendo muito indisciplinado, isso quer dizer que você tem menos autocontrole e as suas decisões acabam sendo impulsivas, errôneas, com medo, ganância, etc. Isso no mercado financeiro, e é o que eu sempre falei para todo mundo, eu acho muito bom o mercado financeiro porque ele traz à tona todas essas emoções e esses sentimentos que a gente tem. Então, o mais interessante é que algumas faltas de conhecimento, mesmo que você não tenha conhecimento sobre a questão comportamental, ou não tenha uma boa gestão, ou não entenda nada desse assunto, você ainda pode conseguir ir bem em umas atividades da sua vida, em certas partes da sua vida. Mas com certeza, se você tiver conhecimento da sua parte comportamental, você vai conseguir evoluir muito mais e chegar em níveis que você talvez nem imaginava antes de conhecer a questão comportamental, disciplina e autocontrole, né, a questão fisiológica do porquê a gente faz o quê. Inclusive, faço um convite para vocês que estão assistindo esse vídeo. No meu podcast, Mentes do Futuro, eu compartilho alguns insights, algumas reflexões de coisas que eu acabei lendo em artigos, coisas que eu vi, coisas que eu testei, que eu andei fazendo e que eu achei que foi muito importante para a gente melhorar a qualidade de vida. Então é um assunto mais abrangente, menos específico sobre o mercado financeiro, apesar de eu citar bastante mercado financeiro, mas visitem lá no seu player aí, qual você gosta, Spotify, Apple, seja o que for, escuta lá Mentes do Futuro por MindXO, que eu acho que vocês vão ter alguns pontos de reflexões bem interessantes para vocês conseguirem evoluir. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também com os meus podcasts, e-book, etc., para vocês compartilharem um pouco das coisas que eu ando estudando aí e que achei muito importante para compartilhar com vocês. Mas voltando ao nosso assunto, o que eu mais percebi ao longo dos anos e que deveria ser um ponto muito importante de foco de todas as pessoas que querem evoluir, principalmente no mercado financeiro, mas em outras atividades, é a quantidade de decisões e o espaçamento entre elas. No mercado financeiro isso é super evidente, porque se você pega os day traders especificamente, eu posso dizer com toda precisão que mais de 99% deles, dado que as últimas pesquisas que saíram mostram que menos que 0,5% conseguem ter resultados realmente altos. Isso porque 99% das pessoas têm muita dificuldade a ter paciência, a esperar o momento certo. A gente acaba sendo muito impulsivo. É por isso que a gente vê tantos casos comuns até no nosso dia a dia, conflitos afetuosos, essas coisas da impaciência, você acaba falando o que você não queria falar, você não sabe se controlar, você não sabe entender o que está sentindo. Alguns estudos do Alan Atkins, que eu já falei algumas vezes aqui, o neurocientista, ele mostra que a maioria das pessoas tem uma evolução muito rasa em questões de conhecimento das suas emoções e sentimentos. Para vocês terem uma ideia, a maioria das pessoas confundem o que é sentimentos e emoções, são coisas completamente diferentes. Emoções você está sentindo milhares, desculpa, vou refazer minha frase, emoções você tem várias o tempo todo acontecendo, mas só alguma dessas de fato você sente, que vira o sentimento. Então é muito importante você saber diferenciar isso e entender o que você está acontecendo. Uma analogia muito ruim, mas que eu adoro fazer sobre isso e que casa muito bem com o pessoal que gosta de mercado financeiro imagina se as pessoas não entendessem o que é uma tensão, um TPM em uma mulher e tivesse isso como algo obscuro, que é o que a gente via
anos atrás. E muitos estudos mostram que os homens, não só por uma questão de machismo, mas eles impediam as mulheres de tomarem cargos de liderança por causa da instabilidade emocional dela. E isso eles não sabiam de onde vinha, porque acontecia, mas isso era dado como uma pessoa instável, como uma pessoa que era um fato único daquela pessoa, e ela não poderia fazer um cargo de liderança porque não dava para contar com aquela pessoa, que as opiniões e atitudes dela não davam com muita frequência. Mas, na verdade, hoje a gente sabe, porque o que deriva essa modulação de emoções e como controlar, de entender melhor isso, para isso não deixar ter efeitos negativos no comportamento humano e nas atitudes que a gente toma. Isso é quase que uma coisa muito comum e muito simples de resolver. Assim, como se a gente volta mais lá atrás, tem outros fenômenos que a gente não entendia na questão fisiológica e que eram dados como eventualidades e coisas anormais, que hoje é praticamente algo que a gente nem pensa. Coisas simples, até porque é uma pessoa destra e uma pessoa canhota. Isso são coisas extremamente simples de ser entendida e resolvida hoje, no avanço científico que a gente tem. Então, no mercado financeiro, se você não tiver um bom entendimento da quantidade de decisões que você toma, provavelmente você vai estar se deixando afetar por decisões ruins. Eu tenho exemplos nítidos e claros até das experiências que eu tive, eu mesmo, de que em operações que eu poderia ter feito, e se eu tivesse simplesmente feito uma única operação e esperado o meu objetivo final, horas ali de operação, eu teria ganhado muito mais do que eu fiz quando eu comecei a me movimentar e tentando ganhar mais, né, usufruir, aproveitando de pequenas movimentações do ativo, que acabou que na verdade aumentou o meu custo, eu tomei péssimas decisões, entrou em conflito com a minha operação de longo prazo e a operação acabou se mostrando muito menos lucrativa do que a minha ideia inicial, que se eu tivesse mantido ela, muito mais lucrativo. E esse é um dos conceitos que a gente chama de overtrading, quando a gente começa a tomar muitas decisões. E eu costumo ver isso também, principalmente entre os meus mentorados, que têm empresas, etc., quando eles começam a entrar numa frenese muito grande de tomadas e mudanças de decisões na empresa dele. Que é a mesma lógica. Sem dados específicos para poder avaliar aquela decisão, ele começa, principalmente, lógico, em gestores de pequenas empresas, que a decisão é concentrada em um único dono, né, em manda-chuva ali, que vai falar tudo que deve, né, fazer ao seu bem, à sua bela vontade, né. Então, ele começa sem dados e sem referências específicas, começar a falar o que deve ser mudado, o que não deve ser mudado, o que fazer ou não, e aquilo, na verdade, não tem nenhuma relação lógica, e ele está muito mais impulsivamente tomando decisões e afetando, demitindo, contratando pessoas, fazendo mudanças na produção, em caráter muito mais emocional, de eventos que nem vão gerar o resultado que ele espera. E o último resultado eu deixo com vocês aqui, né, que eu já comentei algumas vezes aqui no meu canal, já falei anteriormente no meu Instagram também. Quem não me segue lá no meu Instagram, siga lá, Eric Geiger. Eu sempre estou fazendo lives todos os dias e também colocando conteúdo lá no IGTV sobre as coisas que eu gosto de estudar e compartilhar com vocês. E eu já falei anteriormente sobre a questão do Delta Behavior, que é todo esse estudo da variação comportamental e como isso afeta nossas operações no mercado financeiro. Em última instância, o que esse estudo mostra, que eu queria compartilhar com vocês, é que historicamente o trader que se movimenta menos tende a superar o trader que se movimenta mais. Ou seja, por uma série de questões comportamentais aqui, quanto mais decisões, mais movimentações você tem, aumenta, na verdade, a probabilidade de você fazer o que a gente chama, o que eu gosto de chamar de interferência estatística. Quando você tem pré-moldado uma questão matemática que te favorece, mas por uma interferência de achismo, na maioria das vezes, você acha que vai subir, acha que vai sair agora, acha que preciso entrar, acha que preciso fazer aquilo, acha que preciso, acho. Sem um embasamento técnico, na verdade, você está quebrando as estatísticas processuais, o que, na verdade, na maioria das vezes, o que mostra historicamente, faz com que 99% das pessoas que entram no mercado financeiro acabam prejudicando suas operações em vez de favorecer. Tem um exercícios bem legais que eu passo para resolver isso, que tem funcionado muito bem, que eu pratico com quem faz mentoria individual comigo, que é uns treinamentos muito mais voltado para a questão comportamental, para solucionar esses problemas de quem gira demais, de quem opera demais, de quem entra e sai de mais operações, de quem tenta prever o mercado demais. Mas ficaria muito grande esse vídeo aqui, mas eu vou deixar um convite para vocês. Se você tiver interesse e está no mercado, está tentando se desenvolver no mercado financeiro, principalmente como trader, e quiser me ajuda, tem um link na descrição desse vídeo, onde você pode clicar lá e agendar uma conversa comigo, né, gratuitamente, para entender um pouco melhor como funciona
a mentoria individual e se ela de fato seria proveitosa para você, para esse momento que você se encontra. Então fica aí meu convite para você agendar essa mentoria individual comigo, para a gente conversar um pouco sobre os seus problemas no mercado financeiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais uma ideia aí que eu posso passar para vocês. E que se vocês gostaram, lembre de clicar curtir, compartilhar, se inscrever no canal e fiquem à vontade de passar para alguma pessoa que vocês acham que poderiam também usufruir desse conteúdo. Um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima, então. Valeu!